Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 275 e minguando até 1015 dias. 15 de setembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Movimento das Línguas, gloriado com o Anticristo, oitava parte. O Anticristo ele tem várias funcionalidades, várias funcionalidades, várias formas da gente explicar isso, né? E nesse título que eu estou produzindo, eu apresentei muitas delas. Mas o que é mais importante de vocês compreenderem é que depois do corpo a gente vai entender consciente e inconsciente. Mas quando a gente falamos de consciência e inconsciência, a inconsciência ela vem habitada no corpo mesmo. Ela vem habitada, certo? Porque ela traz aquelas crises emocional, elas traz aquelas crises emocional tudo para dentro do corpo dela, traz essa confusão tudo para dentro dela. Então ela sente nervosa, a pessoa às vezes está dentro da sociedade de uma certa forma, todo tipo de comportamento dentro da sociedade vai afetar elas diretamente. A expressão visual, às vezes a pessoa tem uma aparência, né, várias, ele olha para a aparência da pessoa, já entra em crise, fala assim, nossa, que pessoa, né? Mas vocês entendam de toda forma. Então tudo isso incomoda ele, porque ele tem para ele que essa imagem das pessoas é ela que funciona a sociedade, ela que gera a sociedade, porque o homem incrédulo ele sempre vai acreditar no que vê, certo? Ele olha para toda essa grandeza, por exemplo, da terra, e eles entendem que esse poder, né, é uma é um benefício aos seus olhos próprios. Não que isso não seja, mas o que eu quero que dizer? Ele se escandaliza no poder de Deus, eles se escandalizam na imagem do homem, o que ele vê. Eles escandalizam tudo, porque eles não conseguem entender os planos de Deus, eles não conseguem entender o relacionamento social, o seu irmão, do jeito que ele está se comportando, por que motivo ele está se comportando dessa forma. Às vezes a pessoa é uma pessoa boa, só às vezes está vestido, mas não, você vê a pessoa ali, tudo mal vestido, digamos assim, de qualquer forma, então ele já julga pelo que eles vê. É isso que eu quero que vocês entendam. As inconsciências, elas sempre julgam pelo que vê. E muitas das vezes pode estar certo e pode estar errado, mas muitas vezes eles estão errados. Aí o que que acontece? Quando houve o sacrifício do corpo vivo, o que eles poderiam entender que era uma imagem negada, eles não entenderam. Eles não entenderam que aquilo era uma imagem negada. Eles não entenderam. Aí eles trazem aquela visão do homem sacrificado e aplica isso nos corpos, nos seus relacionamentos sociais, formando desigualdade social, né? E prega tudo aquilo que ele vê, essa grandeza de Deus, esse poder de Deus, e prega só isso, só a grandeza, só essas coisas que eles estão vendo. Aí como que ele fala como que eles acreditam em Deus, o incrédulo hoje? Como eles acreditam em Deus?
olhando para a natureza e vendo o imenso poder de Deus. Como que Deus é? Qual é o seu proceder? Qual é a minha intimidade com Deus? Qual é o meu relacionamento? Eles não sabem, não têm intimidade, não têm relacionamento. Eles relacionam a Deus apenas o poder, aquilo que eles podem possuir, aquilo que eles podem ter, aquilo que eles podem ver. Então eles relacionam somente isso, certo? As inconsciências, então, elas ficam habitadas, tá, irmãos? Elas ficam habitadas no corpo, elas ficam aqui. Habitado, tudo para eles é motivo de crise e toda mentira para eles é crise, toda verdade para eles toda mentira é verdade e toda verdade é mentira para eles. Eles invertem tudo, certo? Quando os conscientes sabem que é falsidade, aí o que eles fazem? Eles relacionam lá fora. Lá fora, eles têm consciência, sabem que é lá fora. A confusão está lá fora. Eles não trazem para dentro, não. Ah, eu vou ficar em crise porque a pessoa está se comportando mal, não preciso disso. Eu só preciso respeitar ele, certo? Até quando ele não estiver me atingindo diretamente, né? E mesmo porque quando a gente tem um bom relacionamento, uma boa percepção, a gente vai entender o processo evolutivo dele, vai olhar para ele de uma forma que ele está na caminhada, ele está se evoluindo, a consciência dele está evoluindo. Então vocês entendam dessa forma que as consciências elas fazem uma guerra física e emocional, as inconsciências fazem uma guerra física e emocional e os conscientes fazem uma guerra física e espiritual. A guerra física e espiritual é o anticristo, é o antissocialismo. Ele é uma flexibilidade para esses corpos que estão se desenvolvendo dentro da sociedade. Ele é uma coisa boa que Deus permitiu, digamos assim, para que nós possamos trabalhar isso, certo? Essa ideia é muito importante, muito ampla para a gente trabalhar isso, porque imagina você ter que sacrificar irmão para disciplinar ele, bater nele. Não precisa. Deus é graça no seu poder, Deus é graça no corpo também. Graça. Só basta você ter consciência e trabalhar isso de uma forma correta. Saber a hora de fazer um movimento para fora, sem agressão, e fazer entender a hora que vocês têm que voltar ao seu corpo a se conscientizar a sua origem, a sua vida. Porque muita gente eles estão aqui, ó, nesse lugar aqui do corpo deles, estão habitados de consciência. Eles precisam trazer alguma coisa lá daqueles atos que vem fazendo trabalho consciência e trazer alguma coisa para ele. Aí, o que seria isso? Palavra da vida, presença, a verdade na presença do corpo. Poderia parar com tudo aqui e falar assim: o que é a verdade, Samuel? Olha, a verdade é que vocês têm um espaço dentro de vocês espiritual. Ele é uma consciência da glória de Deus, de tudo que você foi criado. Você precisa da palavra da vida. Aí fala, Samuel, o que é a palavra da vida? É a verdade na presença do corpo. É a consciência para o relacionamento social. Você relaciona isso lá fora. Ah, mas Samuel está muito problemático na rua, como é que eu faço? Irmão, fica aqui, parado aqui, espera. Se você vai fazer um trabalho social, anticristo. O que é anticristo? São ideologia. Hoje, o próprio nome Jesus, sendo ele o próprio anticristo, esse mesmo próprio anticristo, ele mesmo traz para nós essa ideia de que do anticristo fazer o trabalho. Quando vocês estão aí propagando o sacrifício do corpo vivo de uma certa forma, de uma forma inconsciente, sem saber de nada, de uma certa forma, todos aqueles que estão no trabalho são aproveitados. Só que vocês têm que tomar cuidado. Enquanto isso está sendo espiritual, tranquilo. Mas quando ele vira emocional, então você vai absorver uma crise emocional, vai absorver atos consequentes, uma doença para o seu corpo, qualquer coisa. Você não souber relacionar isso, se torna uma coisa delicada, ok? Vamos seguindo nesse contexto, ok? Portanto, vós, corpos de Cristo, pode conhecer que Deus tem dois Espíritos
e um espírito para pensar e um para executar este pensamento, sendo este o seu poder. O poder, em específico, ele pode ser os dois ao mesmo tempo. Porém, o Espírito de Deus, ele não pode ser os dois no mesmo tempo, pois o Espírito exerce a funcionalidade diferente do seu poder. E sendo que muitos corpos poderão ver este Espírito separado do poder, outros não poderão ver por causa do pecado que se aplica neste poder, na inconsciência de cada corpo em específico. Muito perfeito, só complementando tudo que eu estava tendo dito. Que as pessoas, elas veem o poder e se escandalizam nele, né? Eles se escandalizam nesse poder, nas condições, naquilo que eles querem possuir, né? Ele vê todas as coisas e não tem intimidade com Deus, não tem intimidade com o relacionamento social, porque ele sempre acredita no que vê, é certo? Os dois Espíritos de Deus é o seguinte, né? É um espírito de pensar e outro para criar, né? Que hoje ele não é mais um espírito de criação, ele é um espírito de formação, que ele é Cristo. O Cristo é a negação do poder, né? Por que é a negação do poder? E aí vocês entendam de várias formas, que tem várias formas para que a gente possamos conhecer o anticristo. A gente já falamos muito de todas as formas dentro desse título, falamos todas as formas de conhecer o anticristo, né? É, o anticristo, ele é a imagem do corpo, né? Para os atos consciente, ele é uma flexibilidade para que, a, a, para que possa levar consciência a outros corpos sobre uma formação correta de Cristo. Ver que todas as coisas que Deus faz é um benefício social. Veja, irmãos, a sabedoria é tão grande de Deus. Eu não, muitas das vezes eu não me sinto ofendido para as pessoas que têm essa mente fechada, consciente, que tem a mente fechada, sabe? Presa naquela ideia, uma só, uma, uma coisa única no seu corpo, né? Não consegue trabalhar nada, não consegue desenvolver nada. Esses tipos de corpos, eles não me ofendem, porque eles não ofendem nada dentro da não tem por que isso. Porque é a forma em que eles veem, né? Grande, que eu quero dizer, grande é o poder de Deus, que tem amplicidade. Mas o que eu quero dizer? Quando os atos são conscientes, ele tem uma amplicidade, uma visão ampla sobre tudo, né? Ele vê do lado, vê da esquerda, vê da direita, vê a esquerda, vê a direita, vê a esquerda, vê tudo, né? Consegue enxergar tudo, tem olhos para todos os lados. E eles não ficam limitados somente em uma coisa. Então, eles conseguem enxergar coisas grandiosas de Deus e coisa maliciosa desses corpos, né, que têm a mente fechada e não quer desenvolver nada. Tem uma consciência presa no ato satanismo, no anticristo, no socialismo, fica ali com aquela consciência presa dentro ali, agarra aquilo como verdade e não solta, não solta, não solta, não solta, não solta. Então fica ali, muito triste, né, para a pessoa que vive essa forma. Então, aqui está o primeiro espíritos, aqui está os primeiros espíritos sendo totalmente de Deus, sendo o primeiro espírito de Deus e o segundo poder de Deus. Deste espírito e podendo ser compreendido como Espírito e Glória, Pai e Filho ou Espírito Santo. Estas são as ideologias aplicadas dentro da formação de origem de linguagem de hoje. As pessoas, elas se aplicam a essas ideologias, né? Tipo assim, né? Espírito Santo,
Eles falam, mas não entendam, né? Mas aí então quero que vocês compreendam: Deus é Espírito, Deus é poder. Só isso, acabou. Ah, e o Cristo? O Cristo, ele é uma formação para os corpos de Cristo. Eles é uma formação. Deus movimenta, por exemplo. Já tenho dito, vamos falar isso de novo. Aqui é a criação de Deus, para cá, aqui é a formação. Deus, ele é Espírito, não é? Ele vem aqui e defende a sua origem. Ele vai para cá e aplica a disciplina, né? Deus, ele vai por toda parte. Tudo aqui é dele, do Cristo. Aqui. É como se ele tivesse tomado toda a terra. Como não é isso, né? Ele tomou toda aqui, ó, ele criou. Aqui muitos ateus acreditam que ele criou e abandonou, e por isso eles acham que não existe Deus. Aí, mas aqui ele abraçou tudo. Ele abraçou. E como que Deus fez isso? Com o próprio pecado das pessoas. Deus foi lá e abraçou todo mundo. Falou assim: olha, vamos para cá que a gente vamos agora ver o que nós fizemos de tudo, né? Os nossos comportamentos. Eu dei a minha consciência para vocês e fez vocês igual a mim, né? Espírito igual a mim. Agora vamos ver aqui com nossos entendimentos, tudo que nós fez. Vamos ver se foi bom. Então as pessoas elas vão entrar em juízo. Por quê? Porque Deus ele é perfeito em tudo que ele cria. Então, dentro da formação, as pessoas vão começar a enxergar o que ele fez de mal, o que ele fez de bom. Conhecendo isto, vamos para a criação das primeiras origens criado na glória de Deus. Então, sendo Deus Espírito, ele formou do seu poder duas origens. E, em específico, esta origem saiu do seu poder, pois este poder que executa a ação de criar, e sendo a vida para o corpo macho, e sendo a vida para um corpo macho e uma vida para um corpo fêmea, certo? Os dois, vida para o corpo macho e vida para o corpo fêmea, ou seja, vida e corpo, vida e corpo. E sendo esta uma ordem correta, o macho em primeiro plano e a fêmea em segundo plano. E seguindo esta ordem, por causa do poder de Deus e que determina a situação deste poder. De, a situação, este poder vai se dividir em primeiro e segundo plano, por causa do pecado dos corpos, pois o corpo vai determinar esta ação do poder para sua forma de conhecer uma coisa e outra. Quando Deus criou, né? Vamos falar nessa expressão Adão e Eva. Deus criou Adão, Deus deu fôlego de vida para Adão, depois deu para Eva. Então, né, Deus tem vida no Adão e tem vida na Eva. Aí, nessas divisão dentro, então, tinha Adão em primeiro plano e Eva em segundo plano, né? No Cristo, depois que Deus tomou a vida do Adão e formou o espírito no interior do Adão aqui, aí se criaram a imagem da Eva. Esta Eva que foram criados no Cristo, que é a imagem do corpo sacrificado, ela é uma espiritualidade, ela é um espírito, ela é uma criação dos corpos, é uma imaginação dos corpos, né? Os livros de Gênesis falam que Eva foi a mãe de todos os viventes. Em uma determinada situação, ele pode estar falando do corpo, né? Sendo o próprio Emanuel. Em outra determinada situação, ele pode estar falando do próprio Jesus. A imaginação de tudo aquilo que os corpos imaginavam que Manuel seria, certo? E não é. Então, essa imagem aqui, ela ficou sobre a imagem do corpo. Muitos atos conscientes habitam nele para fazer trabalho social, no anticristo, entende? Entenda dessa forma, de todas as formas. Aí aparecem algumas pessoas que é engraçadinho, fala que Jesus não existiu. Irmão,
Eu quero que vocês compreendam o seguinte: enquanto o pecado estiver existindo, nós damos a vida para essa imagem, nós damos a vida para essa falsidade. Os atos conscientes, eles dão a vida para essa imagem para que nós possamos unir todos os corpos. Mas os inconscientes, eles dão a sua vida. Eles pedem que os políticos representem ele no poder. Eles pedem que os políticos representem ele em todas as formas. Então, quando eles passam essa confiança, eles dão essa confiança, eles dão a vida para uma coisa já imaginaram, eles vão sofrer as consequências. Enquanto estiver sofrendo as consequências no corpo, mostra que o mal existe. As coisas maldosas existem, o mal, ele existe. E não vem falar que é só uma imaginação, que é só uma história, que não teve guerra, não teve confusão. Teve, irmão, não teve sacrifício. Tudo isso foi real, aconteceu. Os atos conscientes deu a sua vida para a falsidade, e os inconscientes, eles deu a sua vida para que ele seja justificado pelos esses outros atos, né? Quando você tem duas pessoas que têm harmonia, é muito bom, muito bonito, porque aí você dá confiança para ele, ele te confia em você. Você tem a palavra da vida, ele te dá a palavra da vida. Os dois ficam conscientes, maravilha. Aí vocês entendam de todas as formas, ok? E assim a gente vamos compreendendo tudo que está sendo dito. Então vamos continuar com esse contexto sobre o corpo macho e o corpo fêmea. Então nós entendemos em parte que no Cristo esse corpo a fêmea ela foi expulsa para fora, certo? Depois do Adão, e ela passou a representar cada corpo em específico, ok? Ok? Porém vamos deixar a fêmea e vamos tomar apenas o corpo macho para entender este movimento no corpo único específico, pois a vida é uma origem harmônica do nó do corpo, e esta harmonia ela pode ser negada da liberdade, por causa da liberdade entre um corpo e outro. Você tem liberdade, mas às vezes você entrega uma coisa para as pessoas já negada, né? Aí você vai relacionar isso como verdade, ok? Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinalizem o vídeo. Vou fazer mais parte, peço a vocês que acompanhem esse título, Movimento das Línguas, gloriado com o Anticristo, que está muito interessante. Vocês entendam isso de todas as formas. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.